Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o seu povo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10, onde leremos dos versos 11 até o 18. João 10, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos dando sequência ao que nós estamos falando, dos pontos calvinistas. Hoje estamos no 5º ponto, encerrando essa série, e hoje falaremos sobre a perseverança dos santos. Então nós começamos aqui lendo esse texto de João, embora a passagem de João, capítulo 10, seja extremamente conhecida por todos os que se dizem cristãos conhecem essa passagem. Muitas das suas verdades são deixadas completamente de lado. Então queremos enfatizar somente uma dessas verdades, a saber, a doutrina da perseverança dos santos. Poderíamos ter usado outro texto, escolhido outro texto, mas nós vamos trabalhar em cima desse texto aqui um pouco, e daqui nós vamos ver a implicação do que é negar a doutrina da perseverança dos santos. E esse texto aqui mostra em que implica isso. Então, o que é a perseverança dos santos? O calvinismo, ele responde assim: todos aqueles que são escolhidos por Deus e a quem o Espírito concedeu a fé são eternamente salvos. São mantidos na fé pelo poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e nela, na fé, perseveram até o fim. Não perdem a salvação. Então essa é a defesa calvinista com base na Bíblia, a palavra de Deus. E o arminianismo? O que responde em relação a isso? O arminianismo, ele diz: aqueles que creem e são verdadeiramente salvos podem perder a sua salvação, por não guardar a sua fé. Bom, nem todos os arminianos concordam com este ponto. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas nem todos os arminianos concordam com isso. Existem alguns arminianos que acreditam que a salvação não se perde, mas, na sua maioria, concorda que a salvação pode ser perdida. E a palavra de Deus? O que diz? A palavra de Deus nos dá base para isso, de que a salvação pode ser perdida? Bem, irmãos, como eu falei aqui, quando mostrando a posição calvinista, a posição já está defendendo a posição bíblica. Não tem para onde correr. Aqueles que negam a perseverança dos santos, ou seja, que aqueles que são salvos por Deus, que uma vez salvos para sempre, que não perdem a salvação, aqueles que negam isso, que negam a perseverança dos santos, ou seja, a verdade bíblica de que todos aqueles que são verdadeiramente salvos são sustentados por Deus até a consumação da sua salvação. Quem nega isso, lançam indiretamente ou inconscientemente uma grave e pecaminosa acusação contra o nosso Senhor. E qual é a acusação?
eles estão chamando de mercenários. Sim. Essa implicação aqui é inescapável, visto que o próprio Senhor, quem diz que o mercenário é aquele que deixa as ovelhas, né, e consequentemente o lobo as arrebata. O bom pastor, não. Se Cristo fosse o mercenário, as ovelhas que são dele poderiam se perder. Alguém poderia arrebatar. Ou ela mesma poderia, por ela só, se escapar. Eu não quero continuar mais no rebanho e caio fora. E não é bem assim. Então, irmãos, nós ouvimos muitas pregações por aí afora, testemunhos, cânticos, que dizem que Jesus é o bom pastor. Disso não temos dúvida. Na verdade, esse título que o Senhor atribui a si mesmo é um dos preferidos na boca daqueles que são contrários à doutrina da perseverança dos santos. Sendo isso notório, principalmente nas suas pregações evangelísticas, que geralmente não tem nada de evangelho, né, que é uma triste realidade do que se vê por aí afora. Mas por que Jesus é o bom pastor? O que constitui como bom pastor? Então vejamos, Jesus é o bom pastor porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Seu sacrifício na cruz do Calvário não foi algo passivo, mas ele deliberadamente quis dar a sua própria vida pelas suas ovelhas, como nós lemos aqui, nesse versículo 17 e nesse versículo 18 que nós lemos. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então, irmãos, Deus, em Cristo Jesus, tem demonstrado o seu amor para com o seu povo através de todos os séculos da história da humanidade. Tanto antes como depois da cruz, é Ele quem sempre sustentou e ainda sustenta os seus, preservando-os, fazendo-os perseverar na fé, porque são suas ovelhas. Quando lemos Hebreus capítulo 7, no versículo 25, é nos dito que Jesus é aquele que vive sempre para interceder por nós. Ele não somente é o autor, mas também o consumador da nossa fé, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Autor e consumador da nossa fé. Ele vela por nós. Assim como aconteceu com Pedro, Cristo é a intercessão, a causa de não desfalecermos na fé. Ele é o nosso bom pastor. Ele deu a sua vida por nós, suas ovelhas, e ele continua dando a sua vida através da sua intercessão, cuidando, protegendo, amando as suas ovelhas, a sua igreja. E ele diz que ninguém pode arrebatar de suas mãos. Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de sua mão. João capítulo 10, 28, nós lemos aqui. Ninguém tira. E nem da do seu pai. Nem das suas mãos, nem da mão do seu pai. Ele diz aí, no versículo 29. E elas estão seguras eternamente, pois não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Jesus é o bom pastor. Porque ele garante a salvação e a segurança das suas ovelhas. Nós vimos aqui que ele é o bom pastor porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor porque ele garante a salvação, a segurança das suas ovelhas. É garantido. Não é algo duvidoso. Não há uma insegurança. É certo. Durante todo esse capítulo 10, vemos o Senhor expondo a sua bondade em garantir a salvação daqueles que são seus, das suas ovelhas. Que bendita segurança, irmãos. Aqui vemos e entendemos que a nossa força vem de Deus, que a nossa perseverança vem de Deus e que a nossa segurança depende única e exclusivamente de Deus, e graças a Deus por isso, porque se dependesse de nós, estávamos perdidos. Não depende de nós. Isso é bem claro na Bíblia em vários lugares. Quando fala sobre a salvação, pela graça sois salvos por meio da fé, Efésios 2, 8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não depende de quem quer, não depende de nós. Se dependesse de nós, irmãos, estávamos perdidos.
É Deus quem opera em nós tanto querer como efetuar, como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo falou isso em Filipenses capítulo 2, versículo 13. É Deus que faz tudo isso. É Cristo quem salva perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, como está em Hebreus 7, 25. E por que eles se achegam a Deus? Porque o Pai o enviou. Como ele diz, ninguém pode vir a mim se não for enviado pelo Pai. Não há motivos para temor, apenas para adoração, humilhação diante de Deus, de louvor, de glorificação por aquilo que ele fez. E esse é o nosso papel, é o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual tem sido a nossa atitude diante desta verdade? Jesus é o bom pastor para você? Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor que cuida da vida das suas ovelhas. Você tem essa consciência? Ele é o bom pastor que guarda as suas ovelhas em suas mãos. Ele é o bom pastor que dá a vida eterna pelas suas ovelhas. Ou você tem a mesma mentalidade daqueles que têm o Senhor Jesus, o bom pastor, como um mercenário. Que as ovelhas hoje estão em suas mãos, mas amanhã pode não estar. Pode vir um lobo e arrebatar. Alguém que, na hora que mais precisamos dele, na hora das nossas lutas, das nossas fraquezas, tentações, pecados, quedas diante do pecado, será que você tem esse bom pastor como aquele que nos abandona, que nos larga fora, que nos deixa à mercê das nossas próprias forças para vir um lobo e nos devorar? É essa a ideia que você tem do bom pastor? Se você disser que não, então você concorda com a doutrina da perseverança dos santos, que aqueles a quem Deus enviou a Cristo, que Ele salvou, esse não se perde, não se perderá jamais. É loucura, irmãos, pensar que o homem perde a sua salvação. É loucura. Então, são inúmeras as razões pelas quais o crente não pode perder a sua salvação. Inúmeras as razões pela qual o crente não perde sua salvação. Vejamos algumas. Eu vou citar aqui algumas rapidamente, sem ler os textos, apenas citando, mas já citando parte deles. Posso mostrar rapidamente 10 razões. Primeiro, o crente está selado no Espírito Santo. Efésios 1:13. No momento em que ouvimos o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Temos o Espírito de Deus. Então, este selo é inviolável. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como está aí em Romanos 11:29. Não voltam atrás. São irrevogáveis. Segunda razão, o crente tem o penhor do Espírito Santo como garantia segura e inabalável. 2 Coríntios 5, verso 5. Então temos esse penhor. O que é o penhor? Alguém, por exemplo, precisa de um dinheiro e tem uma joia preciosa e vai lá e penhora aquela joia. Está ali. Ele recebe o dinheiro, mas ficou ali a garantia. E nós recebemos de Deus o Espírito Santo. Está aqui a garantia de que pertencemos a Deus. Terceira razão, o Salmo 37, 28, mostra que o crente é preservado para sempre. Será que a Bíblia mente? O crente é preservado para sempre. Claro que a Bíblia não mente. Quarta razão, 1 João 5,18, o crente é guardado do maligno. O lobo não vai arrebatar. Então 1 João 5,18 mostra isso. O maligno não lhe toca. Não toma da mão do pai nem do filho. Quinta razão, João 5,24. O crente já passou da morte para a vida. João 5,24, aquele versículo bastante conhecido. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, o crente tem vida. É garantido. Sexta razão, o crente não pode ser arrancado da mão do filho, nem da mão do pai. Esse versículo, ou esses versículos estão aqui no texto que lemos no início. João 10, 28 e 29. As ovelhas estão nas mãos do Filho, de Cristo e do Pai. Quem pode tirar? Sétima razão, porque não perdemos a salvação. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Não há condenação para o crente. O crente não será condenado, assim diz a palavra de Deus, porque eles estão em Cristo Jesus. Se são verdadeiramente crentes, estando em Cristo Jesus, não tem por que temer. Porque quando se fala a palavra crente, a Bíblia diz que até o diabo crê, estremece, mas não obedece. Não tem a fé salvífica, aquela fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Então aquele que está em Cristo, este não será condenado. Oitava razão, porque o crente não perde a salvação. Apocalipse 5, versículo 9. O crente foi comprado com o sangue de Cristo. Irmãos, foi pago um alto preço. Não foi coisa pouca. O sangue de Jesus. E nós sabemos, como já falamos, que o sangue de Cristo, ele não foi derramado em vão. Quando nós falamos aqui sobre a expiação limitada, que Cristo morreu, derramou seu sangue pela sua igreja, pelas suas ovelhas, pelos seus eleitos, por quem ele morreu, salvou eficazmente. Essa razão aqui é importante. O crente foi comprado com sangue de Cristo, paga um alto preço. A nona razão, porque o crente não perde a salvação. 1 Coríntios 1:30, Cristo é a santificação do crente. Ele é a nossa santificação. Fomos santificados, ele intercedeu ao Pai, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Cristo é a santificação do crente. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. 10ª razão, a Bíblia diz que o crente vence. Ele é vencedor, ele vence o mundo. 1 João 5, 4 e 5. Vence o diabo. 1 João 2:14. Vence o pecado e a carne. Romanos 6:14. Então, irmãos, diante disso não há dúvida. Por isso, aqueles que compreendem essa doutrina, a doutrina bíblica, isso é maravilhoso porque traz paz ao coração, traz conforto, traz segurança. Pelo contrário do que alguns dizem, não, o problema do calvinista é que ele se acomoda e nada mais faz, e não é assim, irmãos. Quando há segurança, quando há paz no coração, há disposição para nós trabalharmos, para fazermos a obra de Deus, porque há uma disposição maior e fazemos por amor e não por medo. Alguns por aí afora fazem a obra por medo. Se evangeliza é por medo. Não, eu tenho que evangelizar porque senão Deus vai cobrar de mim, vai pesar a mão e eu vou chegar um dia diante dele e não tenho feito nada e poderei ser lançado no inferno. E se faz alguma coisa na igreja, é temeroso porque tem que fazer aquilo. E com certeza Deus não se agrada disso quando alguém faz algo por medo. Tudo deve ser feito por amor. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que essa perseverança tem mais a ver com a perseverança de Deus, em não desistir de nós, do que propriamente a nossa perseverança em não desistir de Deus. A verdade é que o fato é que Deus não desiste de nós, nem voltará atrás em nenhuma de suas promessas. Eu poderia aqui citar centenas de razões porque o crente não perde a salvação, porque essa é a doutrina bíblica, mas aqui é suficiente. Se ele prometeu salvar, ele salvou de fato. Quando vemos na Bíblia, a maioria das vezes, quando Deus nos descreve, ele descreve os eleitos fazendo a descrição no passado. Justificou, predestinou, glorificou e mais. Né? Por que é assim? Porque para Deus essas coisas já aconteceram. Já estão realizadas na mente de Deus. Então Deus nos vê assentados em lugares celestiais. Deus nos vê como perfeitos. Deus nos vê como ressurretos. Enfim, Deus nos vê prontos. Porque as promessas para Ele, elas são tão certas que Ele não volta atrás em nenhuma delas. Tanto que para Ele isso já é acontecido e isso já é uma realidade. Então, sendo assim, Deus vai prover os meios que vai nos guardar em seu poder, de forma que nenhum dos seus eleitos se perderão. Nenhuma de suas ovelhas se perdem. Deus preservará em nos garantir essa salvação. Daí, irmãos, é importante atentarmos para a tão grande segurança que temos, a garantia da nossa salvação. Mesmo sabendo que estamos num corpo
corruptível, um corpo de humilhação. Somos pecadores. Somos tentados todos os dias. Passamos por tribulações. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, procura nos tirar a paz, tirar a comunhão com o Senhor Jesus. Mas nós temos a certeza que estamos seguros, porque estamos nas mãos do Senhor Jesus e ninguém poderá nos tirar das mãos dele. Então, essa é a segurança com a qual podemos contar. Mas quero ainda falar uma coisa. Irmãos, a Bíblia cobra perseverança daqueles que tinham motivos para deixar de perseverar. Se nós atentarmos para a palavra de Deus, em algumas cartas, de João, de Pedro, era um povo que estava sofrendo por causa da sua fé. E esse povo era cobrado deles que perseverassem firmes na fé, que não abandonassem a fé. Eram perseguidos, eram ameaçados de morte. Muitos até morriam. Agora, quando a Bíblia cobra de nós perseverança, e um grupo de pessoas como nós aqui, que vivemos num país, podemos dizer, livre, numa democracia, para nós deveria ser muito mais fácil perseverar. Diante disso, qual é o perigo de não perseverarmos? De não seguirmos firmes, firmados, olhando para Cristo? O perigo de pararmos. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, parar, voltar, o que diz? Nele não se compraz a minha alma. Alguém poderia até dizer, mas eu não pretendo retroceder, não pretendo voltar. Aí agora eu uso as palavras do reverendo Santana Dória. Aqueles que estão caminhando em Cristo, que estão nesta jornada e parar no meio do caminho e pensar que parou, na verdade ele está voltando, está retrocedendo. Porque se pararmos, é isso que acontece, estamos voltando. Então, irmãos, esse texto diz, nessa frase final, que há um desagrado no coração divino. Quando alguém diz ter abraçado a fé e começa a voltar atrás. A Bíblia é cheia de exemplos negativos a respeito disso. Por exemplo, a mulher de Ló. Ela olhou para trás, quando se dizia para ela, olhe para frente. Fuja da perdição, fuja da corrupção, siga em frente e olha para frente. Ela olhou para trás. Poderíamos mostrar também o exemplo da mulher de Jó. Na verdade, um incentivo que ela fez, uma proposta indecente para Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, volta atrás, para, desiste. É um exemplo maldito, negativo. Claro, Jó não fez isso e repreendeu aquela mulher. Daí o Senhor não tem prazer naqueles que não perseveram, naqueles que voltam atrás. Lucas 9:62, nós encontramos na Bíblia as palavras do Senhor Jesus. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O que nos faz entender esse texto? Os que retrocedem não têm parte com Cristo. Essa é a evidência que dá. Os que param de perseverar não têm parte com Cristo. É a evidência que estão dando. Por isso o perigo. Parar de perseverar é um grande perigo, porque parar de perseverar é evidência de que não houve salvação. Ainda que nem todos os casos sejam os mesmos. Existem aquelas fraquezas, inexperiências de alguns, tentação, que levam a uma situação de desânimo. Não quer dizer que essa pessoa não é salva, que precisa de ser fortalecido na força do Senhor, aprender a ser tratado. Deus trata. Mas outros textos, a Bíblia diz que tais não são aptos para o reino de Deus. Não foram habilitados para o reino. E nós temos na Bíblia a figura de um homem. Esse sim. A Bíblia é bem clara em dizer que esse desistiu mesmo. Largou tudo, jogou tudo para o ar. E foi abraçar o mundo. Eu não estou falando aqui do filho pródigo, porque é a primeira coisa que vem na mente das pessoas. Falando de outro homem. Vocês já ouviram falar em Demas?
Talvez se eu perguntasse aqui, vocês conhecem a história de Demas? Alguns talvez lembrem vagamente por ter lido já o texto. Mas esse foi um homem que abraçou o presente século e largou a igreja. Esse texto está em 2 Timóteo 4, versículo 10. É um exemplo de um homem que abandonou a fé e voltou para o mundo. 2 Timóteo 4, 10 diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele amou o presente século e se foi. Abandonou a obra, abandonou o trabalho. Bem, irmãos, Demas foi um crente que amou mais o mundo, abandonou a carreira cristã, abandonou o evangelho, foi cuidar dos seus interesses. Então veja a falta de perseverança na Bíblia, é sempre negativa. Não há nenhuma desculpa, não há nada que amenize, dizendo que você pode um pouco na sua vida parar de perseverar. Não, pelo contrário. Qualquer sinal de não perseverança é um sinal de que Deus está desagradado de você. Quem não persevera na fé, quem não persevera no chamado, este não agrada a Deus, este não é apto para o reino de Deus. Este dá prova que amou mais o mundo do que a Deus. Qual é o seu caso? Qual é a sua situação? Só você pode dizer, questão de fé e coração, é só você e Deus. Mas analise a sua vida. Olhe um pouco para trás, numa questão positiva, né? Porque quando falamos em olhar para trás, existe a questão negativa, que não se pode, que é a saudade do mundo. Mas numa questão positiva, de análise, veja a confissão que você fez há 20, 10, 5 anos atrás. Veja se você tem perseverado nisso. Veja os resultados. Tem havido progresso? Você crê mais agora do que cria antigamente? Você ama mais a Deus agora do que amava antigamente? Você tem uma noção mais clara do seu pecado do que tinha antigamente? Você tem vencido pecados? Onde está o seu coração? Está em Deus ou está no mundo? Está nas coisas terrenas ou nas coisas celestiais? Onde você tem perseverado? Onde você tem posto a sua agenda, os seus compromissos, as suas prioridades? É uma análise, não é? Então tudo isso lhe informará se você tem perseverado ou se você tem retrocedido na vida cristã. Muitos têm abandonado. Muitos têm apostatado. O abandono, a apostasia é evidência de que não houve salvação. Eu não estou dizendo que seja o seu caso. Se você está aqui nesta noite, pela graça de Deus, nós estamos aqui certamente com o propósito de Deus. Mas veja o que está escrito em 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então aqui evidenciou realmente aqueles que não faziam parte do rebanho. E saíram. E ao sair, certamente não houve ou não há nenhum desejo de voltar. Porque saindo evidencia de que de fato estes não faziam parte do rebanho. Então é necessário perseverarmos. A quem se aplica essa advertência? A todos nós. Porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque muitos pensam que estão de pé, quando na verdade estão à beira do abismo, da queda. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É necessário perseverar, não pare, não desista, não volte atrás. Ah, mas eu sou muito fraco, pastor. Sou fraco, sou fraca e caio. Se cair, levante. O Senhor toma pela mão, levanta. Não pense que foi o seu tropeço, que houve, tomou um tropeção e aquilo ali acabou a sua vida. Não. Deus não desiste de você. O Senhor não desiste de nós. Nós temos um bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Ele não é mercenário. Porque você levou um tropeção, ele vai deixar para que os lobos lhe devorem? Não. Ele é um bom pastor. Que os nossos olhos estejam no mesmo lugar onde estavam os olhos do apóstolo Paulo.
no prêmio da soberana vocação, na vida eterna, na comunhão com Cristo, nos céus. Se é o contrário em nossa vida, aí estaremos em perigo. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor fortaleça as suas ovelhas. E sendo fortalecidos pelo Senhor, alimentados com um bom pasto, com um bom alimento, a palavra de Deus, seremos uma igreja saudável. Louvaremos, glorificaremos ao Senhor. Nos alegraremos, porque temos a segurança, a garantia desta tão grande salvação. Que o Senhor, nosso Deus, aplique em nossos corações a sua santa palavra. Amém.